Você já estudou mais de 10 horas de kanji? Você sabe ler ou escrever mais de 100 kanji? Como que você estuda kanji? Você fica escrevendo no caderno até você conseguir decorar? Ou você simplesmente tem algum método como flashcards ou algum método mais simples? Nesse vídeo eu vou tentar explicar sobre a analogia de kanji e como que eles funcionam. Uma coisa que provavelmente eu lá no passado, quando eu tava em recuperação lá em japonês, né, em kanji, eu queria saber. Eu sou Eric Hiroyuki e bora lá. Primeiramente, eu quero apresentar uma pessoa que é a minha mãe. Ela basicamente morou 17 anos no Japão e eu morei 10 anos. Ela estudou 2 anos aqui no Brasil e depois morou no Japão por 17 anos estudando japonês. Ela basicamente conseguiu gabaritar todo o livro de Minna no Nihongo 1, que ela até deu para outra pessoa, e aqui na minha mão estava o livro 2 dela. E esse daqui sou eu tentando escrever basicamente o texto dela que ela tinha escrito. Ela inclusive tem uma letra muito boa, né? E uma coisa, o meu pai, que basicamente nasceu aqui no Brasil numa comunidade japonesa, nossa família é toda brasileira, né? A minha mãe que estudou japonês pra valer, assim, na minha opinião, e os meus irmãos também concordariam, na minha mãe ela sabe melhor japonês do que o meu pai, no nível de entendimento, certo? Então isso quer dizer que se vocês estudarem, você vai conseguir chegar no nível superior, entende? E esse daqui é a caligrafia da carta de despedida dos meus amigos, que escreveu pra mim quando eu tava embora pro Japão, pro Brasil, quer dizer. Com 9 anos de idade eu voltei pro Brasil, certo? Então eles meio que escreveram uma carta de despedida pra mim. Aí eu selecionei as letras mais bonitas das crianças de 9 anos de idade, hein? Esses daqui são do ensino fundamental 1 de 4º ano. E esse daqui era meu caderno de exercícios, onde fazia tarefas e aprendia kanji. Então vamos começar explicando sobre a anatomia de kanji. O estudo da anatomia ou como kanji funciona, chamamos ela de Rikusho. Elas significam que tem 6 categorias de estudar e analisar o kanji. Então bora começar. Primeira, chama Shouke. Shouke são aqueles kanjis que são formadas basicamente pelas imagens. Que são, por exemplo, o rio. Esse desenho do rio, basicamente, tem os 3 tracinhos que representam o rio. Também temos fogo, pessoa e pernas, como esses kanji, que basicamente são representações das imagens. O outro kanji, outro grupo, chama Shiji. Shiji são ordens, são aqueles kanjis que representam os símbolos, algumas coisas simbólicas. Por exemplo, kanjis como em cima, ue, shita, ichi, ni, san, que simplesmente, meramente, representa algum símbolo. Por exemplo, o kanji de meio, naka, também é uma ordem, algum símbolo que representa. A terceira categoria é kai. Kai são aqueles kanjis que são formados por um ou mais kanji. Um ou mais kanji, exatamente. Por exemplo, esse kanji, iwa, ele é formado por 2 kanjis. Primeiro, yama. Esse kanji de yama, montanha, ele é formado por shouke, entende? E depois somamos ela com outro kanji, ishi, pedra. Esse ishi eu não sei se é shouke, mas somando elas 2, elas viram kai, que, ou seja, pedra, montanha. É a pedra da montanha, ou seja, rocha, uma pedra maior, certo? Isso daqui chama kai, são quando você junta mais de um kanji. E agora vai ser o éter dos kanji. Se você conseguir entender esse daqui, você basicamente dominou o kanji, que vai ser chamado de keisei, também conhecido como grupos de radicais. O keisei, ela basicamente significa o formato de som, o formato de leitura. É tanto uma coisa que vai dar significado ao kanji, tanto a leitura. Como assim? Olha essa imagem, tem direita, esquerda, em cima, embaixo, ou dois lados de alguma lateral, ou o contorno delas. O keisei, se você parar para ver, é muito fácil. Se você dá para ver uma formação de kanji de como que elas são juntadas, certo? É como se fosse o Hangul, mas com kanjis. Por exemplo, esse kanji de água, ela tem a radical ela é inteira de água, certo? Agora,
Quando esse kanji de água ela vira radical, ela vira esses 3 pontinhos. E esses 3 pontinhos que significa água, quando ela vai compor outros kanji, isso quer dizer que esses kanjis que compõem esse radical de água tem alguma coisa relacionada a água ou líquido. Por exemplo, rio, riacho, né? Ou sake, álcool, bolhas, bubble e swim, nadar. Ou seja, as radicais, elas dão o significado nesse caso, certo? Agora o próximo, kozo ou koen. Você pode ver que esse radical da direita são iguais e os dois pronunciam da mesma forma, porém o radical dela da esquerda são diferentes. Nesse caso, o que está acontecendo é que o radical da direita ela está dando o som, o reading, e o radical da esquerda está dando significado. Por exemplo, o kanji kozo significa construir, certo? Então, construir usa madeira, ki, certo? Então, por isso que a gente utilizamos, talvez, né, o radical da esquerda como árvore. E koen, que é apresentação no palco, por exemplo, falar. Por isso que a gente usa esse kanji de yu, de falar. Isso daqui fica mais fácil de entender quando a gente pega esse kanji de cobre, do. Esse kanji de esquerda, que significa kin, que basicamente ouro, dinheiro, valor ou metal, certo? Fica na esquerda. Agora, quando a gente junta com da direita, com o kanji da direita, que a gente lê como do, certo? Do significa igual. E quando a gente junta esses dois e formamos kanji do, que é cobre, a gente entende pelo lado da esquerda que ele representa algum tipo de metal, que fala de metal. E o lado da direita é basicamente a fonética, a leitura dela. Então, isso quer dizer que se, na maioria dos casos, se você mudar o lado da direita, ela vai mudar o som. Tenta entender isso. Se você mudar o lado da direita, você está tentando mudar o som das coisas. Se você está mudando o lado da esquerda, você está mudando o significado das coisas, certo? Então, por exemplo, esse kanji tem a radical esquerda de yu, todos iguais. Ou seja, elas têm todos a ver com algum gênero de comunicação. Por exemplo, yomu, hanasu, go. Ela significa ler, conversar e idioma ou línguas, que tem todo, basicamente, algum contexto bem parecido com aquele de água, certo? Então, a partir do ponto que você começa a prestar atenção nessas radicais, de se ela fica do lado, fica no meio, se fica à direita, em cima, embaixo, como que elas funcionam, você já vai pegar. É aquele negócio que eu falei na aula 1. Você é para sentir o kanji e não literalmente decorar. Tipo, se tivesse radical de água, é para você sentir que é algo relacionado à água. Ou, tipo, se tiver esse daqui, algum relacionado a... Se tiver gomben, é alguma coisa relacionada à fala, comunicação. Se tiver ninben, é alguma coisa relacionada à pessoa, certo? Ou kusakanmuri, para folhas. E esse daqui, para remédios, não remédios, para doenças, para patologias. E por final, depois de explicar 4, temos mais 2 que são basicamente muito simples de explicar, que são tenchu e kasha. Eles são basicamente, você pega um kanji que tem, assim, significado nada a ver, mas que tem a pronúncia, o som, aí você junta para conseguir falar. Só isso. Então, esse daqui foi o vídeo sobre Rikusho, anatomia dos kanji. Uma coisa que tanto facilita o kanji, né? O kanji é uma coisa que tanto facilita a leitura de japonês, mas tanto um entrave para muitos, porque tem muitos. Mas a partir do ponto que você começar a destravar esse inconsciente, a perceber essas diferenças, ou notar que essa coisa significa isso daqui ou outro, você vai começar a entender um pouquinho muito mais rápido, entende? Então, a recomendação final vai ser estudar primeiro, antes de estudar os radicais, estudar as bases de radicais, o que as radicais vai ser composto, certo? Por exemplo, o kanji de yu ou mizu, antes de elas virarem radicais, que são basicamente os kanji de N5 ou N4.
E também não esquecer de comprar algum lápis, né, ou lapiseira, que são mais fáceis. Ou você simplesmente configura o seu teclado ou o seu celular no celular eu prefiro usar o Google Teclado, né, em formato japonês. Aí você simplesmente escreve K ou tipo Ame e você simplesmente escolhe o kanji certo. E com algumas simples repetições você vai conseguir decorar aquele kanji. Então, o vídeo fica por aqui. O próximo vídeo vai ser sobre quais tipos de conteúdo eu consumo e algumas extensões e aplicativos que eu acho da hora. O vídeo fica por aqui e adeus. Então, esse daqui foi o vídeo sobre Rikusho, sobre a explicação da anatomia dos kanjis. Se você conseguir... Tanto